Boa tarde. Então, vou fazer um resumo da nossa primeira live e hoje convidamos o Dr. Renato Sá. O Dr. Renato Sá é professor da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Obstetrícia, é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro e também é o coordenador de obstetrícia da Clínica Perinatal Laranjeiras. E o objetivo da nossa conversa hoje era debater o tema do coronavírus, não só para mulheres que estão tentando engravidar, para as tentantes, bem como para as mulheres que estão grávidas. A gente sabe a preocupação do público em geral e nosso objetivo era levar uma mensagem, uma informação baseada em evidência científica. Então, eu vou resumir isso em alguns tópicos. O primeiro deles, eu fiz uma pergunta para ele se hoje uma grávida ela tem que suspender o chá de bebê. E ele foi muito claro que, diante da virose que nós estamos vivendo, um dos objetivos é o isolamento para que a gente tenha a menor propagação possível do vírus e que evitar contato social. Então, eventos que tenham muitas pessoas, efetivamente, têm que ser cancelados e não só para chá de bebê, festas, reuniões, jantares, infelizmente, por hora nós vamos ter que mudar o hábito para que a gente possa contribuir positivamente para que a gente sofra o mínimo possível com essa infecção. Perguntei para ele se havia alguma mudança dentro da rotina do hospital, da clínica perinatal, e ele falou que sim, está restrita a questão de visita para pacientes internados, que a paciente tem direito a um acompanhante, mas, por exemplo, uma moça que um casal que ganhou neném nesse momento, a família não pode visitar o bebê internado, nem a família, nem a gestante, nem o casal. Terceira pergunta seria se a grávida ela tem um aumento de risco com relação ao coronavírus, e ele foi muito claro e taxativo que vivemos experiências, por exemplo, da infecção pelo vírus do H1N1, em que a grávida era um público de risco para complicação por conta da infecção viral e de complicações respiratórias. Tivemos a questão do Zika vírus, mais recentemente, em 2016, em que o aumento de risco de malformação fetal. Entretanto, para o coronavírus, a gente tem não uma proteção, mas a grávida não está exposta a nenhum risco adverso como em episódios anteriores. É bom ressaltar que os dados científicos mostram que não há aumento de complicação obstétrica para a mãe, nem aumento de risco para os nascidos, para as crianças, ou seja, o que há de dado científico publicado atualmente pela China não mostra que mulheres que tiveram bebê infectadas pelo coronavírus aumentasse o risco de transmissão vertical. Então isso, até o momento, não é uma preocupação. É importante, falamos também da questão comportamental. Se você está bem de saúde, evitar procurar hospital. Lembrar que no hospital a gente tem maior concentração de pessoas doentes e possivelmente com a infecção, e quanto menos a gente se expor a isso, melhor. Em relação a exames de rotina, dentro do possível, se não há necessidade iminente de realizar a consulta ou o exame, se puder postergar isso por 15 dias, é aconselhável para que haja a maior possibilidade de confinamento e que as pessoas tenham menor contato e, consequentemente, menor risco de contaminação. E para finalizar, ele me perguntou qual é a atitude das clínicas de reprodução diante do que está acontecendo. E eu fui muito claro em explicar que sociedades internacionais como a europeia e a sociedade americana ontem se pronunciaram por conta da interrupção de tratamentos. Só que tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão em um momento diferente desse cenário epidêmico, pandêmico. Eles estão vivendo um cenário muito mais aflitivo e que possivelmente em algumas semanas ou semana a gente chegue nesse mesmo ponto. E que ontem, no dia 17, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida se pronunciou dizendo que a gente deve postergar
transferência de embrião. Ou seja, início de ciclo, bem como ciclos já iniciados de tratamento, não devem ser interrompidos. O que a gente não deve fazer, e hoje efetivamente já cancelamos, é a transferência de embrião. E deixar claro que tudo que a gente está falando hoje pode mudar amanhã. Então o objetivo disso é o caráter informativo, é levar a informação nova diretamente ao paciente. Então qualquer modificação a gente vai comunicar. Tá ok? Boa tarde para vocês e até a próxima.